Boa noite, meus irmãos. Tivemos a alegria de ter tido a nossa primeira aula de hoje, e aqui eu gostaria de fazer um breve resumo de como foi a nossa aula. Estamos estudando sobre homilética e hoje nós fizemos uma breve introdução ao tema e à matéria. Nós tivemos uma definição do que é homilética, a arte de pregar, e nós consideramos os quatro aspectos da homilética, que são a pessoa que discursa, o discurso, o preparo para esse discurso e a apresentação desse discurso. Não só saber como fazer, mas saber fazer. Nós consideramos também o tempo ideal de um sermão. Então, sabemos que há diferença de região para região, de pregador para pregador, mas estivemos considerando qual é o tempo ideal de um sermão, de uma mensagem. Pensamos também nos diferentes tipos de pregador. Então, assim, mais considerando os defeitos, as tendências, os estereótipos de alguns pregadores. Consideramos as qualificações, o que que uma pessoa precisa para pregar e as características de um pregador completo. Então, as qualificações são essenciais. Em primeiro lugar, tem que ser salvo, tem que ser um homem piedoso, tem que ter uma pessoa com um mínimo de oratória, tem que ter uma pessoa com uma certa eloquência, com um pouco de erudição. Tem que ser alguém com muita piedade. E aí, meus irmãos, o que que vai fazer da pessoa um pregador completo? O que vai fazer a pessoa um pregador completo é exatamente isso. Ela ter oratória, ela falar de forma que as pessoas entendam, ela ter uma certa eloquência, ela ter um pensamento lógico, início, meio e fim. Ter erudição, falar com conhecimento de causa, de maneira que enriqueça os ouvintes. E falar com piedade, falar do coração de Deus para o coração das pessoas. Consideramos a supremacia da pregação. Então, a pregação é realmente a parte mais importante do culto. Meus irmãos, a igreja, ela se reúne para adorar, ela se reúne para orar, mas ela se reúne para aprender de Deus por meio da sua palavra. A essência do culto tem que estar na pregação. E, meus irmãos, nós consideramos, por fim, como é que a pregação deve ser. Então, uma pregação deve ser como? E a gente pensou na coerência com a Bíblia, coerência com o tema apresentado, coerência com o pregador se esforçando para viver o que prega, coerência com a congregação, de forma que a pregação atenda à necessidade da congregação. A pregação, ela deve ser confrontadora. As pessoas precisam perceber que existe um problema, existe algo a ser corrigido, algo a ser consertado. A pregação deve ser confortadora. As pessoas devem saber que tem solução para elas, e essa solução vem de Deus. E a pregação tem que ser motivadora, tem que impulsionar as pessoas a algum movimento, a uma busca, tem que motivar as pessoas a realmente agir de acordo com aquilo que elas ouviram. Essa foi a primeira aula de hoje. Esperamos realmente que seja algo produtivo, que seja um degrau para que as pessoas possam pregar a palavra com cada vez mais avidez, trazendo o que for do coração de Deus para o coração do seu povo. Obrigado pela atenção. Um abraço.